Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom domingo para vocês. Hoje é dia 16 de agosto de 2020. Quero mandar um alô logo especial aqui para Maria Abadia, lá Minas Gerais, se me falha a memória, para Ivanete Pauli. Obrigado pelo bom domingo, Ivanete. Deus abençoe vocês aí sempre. Muito obrigado pelo carinho de vocês, vocês são maravilhosos. Bom, gente, Fábio Martins também, né? Sempre ligadinho, Maria José. Não, José Maria, eu troquei os nomes. Bom, vamos à matéria, né? Vamos à matéria. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações, a descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador e um apoiador, daquela forcinha pra gente aí. Bom, galera, prestem atenção nisso aqui, gente. Caio Coppola detonou a foice de São Paulo, amassou ela, cuspe e jogou no lixo. Olha só isso aqui. Brilhante, Coppola esclarece a aprovação de Bolsonaro e destrói narrativa da Folha. Tem um vídeo, passo já pra vocês ali. Aqui a gente mata a cobra e mostra o cabo. Vamos embora? Bom, os dois maiores institutos de pesquisas do país são ligados a grupos de comunicação que fazem oposição sistemática à presidência da República, beirando a tentativa cada vez mal sucedida de assassinato de reputação. Assim, o inigualável Caio Coppola inicia a sua análise sobre o tema Bolsonaro acertou o rumo do governo, proposto pela CNN para o programa O Grande Debate, né? Gente, tá uma polêmica comendo aí, a giripoca tá piando aí, porque assim, os caras não conseguem, né, desmanchar o que Bolsonaro tem feito, não conseguem derrubar o presidente Bolsonaro, não conseguem trazer descredibilidade ao presidente, né? E aos poucos o presidente ele está acertando o rumo, né, da governabilidade. Estão criticando ele porque ele está negociando com o Centrão, criticam ele porque Bolsonaro prometeu uma pauta diferente, não sei o quê. Só que tem um detalhe, todo mundo sabe que ninguém governa sozinho. Um presidente não governa sem um congresso, e um congresso não governa sem um presidente. Tudo tem que andar ali, então existem e é natural que existam as negociações, é natural que... O que não pode haver é corrupção nessas negociações, né? Isso é o que não pode haver, né? E aí, tá aí a grande narrativa da imprensa tentando... Só que Bolsonaro subiu 10 pontos nas pesquisas, mesmo com essa malhação de Judas em cima dele, né? E aí a Folha e outros tentam de alguma forma, né, criticar aí, mesmo eles trazendo lá a aprovação do presidente, que aumentou e tudo, mesmo assim eles tentam de alguma maneira manchar a imagem, né? E o Caio Coppola veio com tudo sem pena. E detalhe, são meios de comunicações ligados a que empresa? Que recebia o quê do Dario Messer? Que dá um total de 1.700.000.000, é uma besteirinha. Vambora. Diante disso, é possível e bastante plausível cogitar que os números sejam ainda mais favoráveis, é o que eu falo, ao governo do que demonstram as pesquisas. De qualquer forma, a narrativa que a Folha e demais veículos da grande mídia tentam impor para justificar a performance de Jair Bolsonaro prende-se ao pagamento do auxílio emergencial. A desculpa que eles estão usando é essa. Você pega qualquer narrativa de esquerda, eu vi aquela, Miriam Leitão? Não foi a Miriam Leitão, não, foi outra. Lilian Bitfield? Lilian, foi ela, meu Deus. Falando que o governo, ou foi ela, ou foi a Miriam Leitão, que estava falando, né, que a aprovação do presidente Bolsonaro deu-se pela questão do auxílio emergencial, como se Bolsonaro estivesse comprando o povo através do auxílio emergencial, né? E é uma mentira que não é descabida. Porque veja só, eles colocaram o auxílio emergencial como moeda de troca de Bolsonaro, mas esqueceram de mencionar a pandemia nessa análise que eles fizeram. Esqueceram de mencionar a perca de empregos. Ou seja, Bolsonaro não fez uma moeda de troca, ele fez o que tinha que fazer. Então é assim, se Bolsonaro não fizesse e as pessoas fossem à miséria, eles iam dizer, Bolsonaro não fez nada, poderia ter criado um auxílio emergencial para ajudar as pessoas, não fez. Mas se Bolsonaro cria o auxílio emergencial para justamente não deixar as pessoas entrarem na miséria, não, porque foi uma moeda de troca, é por isso que a popularidade dele está crescendo. Agora vai dizer isso pro cara que recebeu, pra família que recebeu R$600. Você acha que a pessoa vai olhar pro presidente como, presidente, o senhor me deu isso aqui como uma moeda de troca? Ou o senhor me deu isso aqui para eu passar a pandemia? O cara sabe que recebeu aquilo ali por causa da pandemia e não por causa de uma moeda de troca. Se Bolsonaro quisesse fazer uma moeda de troca, gente, era só aumentar o valor do Bolsa Família um pouquinho mais. Tava resolvido.
Essa é a síntese da narrativa que a imprensa militante, a elite política e os interessados de plantão vão tentar emplacar, diz Caio. Para o comentarista, atribuir a boa avaliação do governo a uma medida assistencial, no caso, o auxílio emergencial, é algo de um elitismo que chega a ser embaraçoso, e nessa toada ele desmascara a mídia do ódio. É bom lembrar, que Lula usou o Bolsa Família como método para ganhar voto. A prova disso, gente, e você sabe disso, você até que já foi ou beneficiário ou ainda é beneficiário, é que você ficou muitas vezes sujeito ao prefeito da tua cidade, você muitas vezes ficou sujeito a assistente social, lá, a secretária da tua cidade. Tipo, se você votar na gente, tá garantido, senão a gente tira. Houveram muitas dessas ações, gente, em que as pessoas ficaram presas. Ó, você tem que votar, no candidato Lula, tem que votar na candidata Dilma, senão você vai perder o teu benefício. Bolsonaro eliminou isso. Bolsonaro fez com que você recebesse diretamente, sem o tal do intermediário, do atravessador, o teu auxílio emergencial, para não ficar devendo nada a ninguém. Ou seja, ele te deu direito a algo e você não dependia de ninguém para receber esse direito. Porque o que está por trás dessa narrativa é dizer que a aprovação popular em massa está à venda e que o pobre brasileiro só vota com a mão no estômago. E prossegue. Além de ser reducionista, essa explicação não faz o menor sentido, porque o Bolsa Família nunca foi interrompido e o lulopetismo não conseguiu se perpetuar no poder. Tá aí uma boa colocação. O Bolsa Família entrou desde o começo do governo Lula, tá aí até hoje, e nem por isso os petistas conseguiram ficar no poder. Ou seja, o pobre brasileiro, e eu achei interessante, gente, teve um jornalista antes de ontem, que chamou os pobres de... não foi idiota que ele usou a palavra não, mas eu esqueci o nome que ele usou. Mas ele praticamente chamou os pobres de idiota, Ele deu um outro nome, como se fosse imbecil, idiota, burros, alguma coisa assim, Agora, um cara desse fala um negócio desse porque ele nunca passou fome. Um infeliz fala um negócio desse porque ele não sabe o que é sentar na mesa, olhar para os filhos e o filho tá lá. Pai, eu quero um pão, e não tem um pão na mesa. Por isso que um idiota deles fala uma asneira dessa, E foi justamente nessa matéria referente aí a Miriam Leitão, ou foi a Lília, que ela fazia esse comentário. E aí o cara chamou as pessoas de idiota, de pobres. É que eu não tô lembrado o termo exato, mas foi como se fossem pobres idiotas, pobres burros, mais ou menos assim, Se eu me lembrar, depois eu falo. Por fim, Caio elucida a questão. Tem gente que ignora o quanto pode, que esse é o primeiro governo federal das últimas décadas sem nenhum escândalo de corrupção. E a gente já está avançando no 4º semestre de gestão. Um governo que paulatinamente entrega obras de muito impacto social e de infraestrutura nos rincões do Brasil. Um governo de um presidente que, para bem ou para o mal, se comporta da mesmíssima forma, não finge. Se a coisa aperta, ele não finge para os outros. Não. Se a coisa tá boa, não. Ele é o que ele é, independente da situação. Desde a eleição, qualquer que seja a situação, Bom, vamos ao vídeo. É que eu queria lembrar, gente, o termo usado pelo menino. Eu queria lembrar o termo, mas não estou conseguindo lembrar, gente. Ele chamou de pobres... Eu não lembro agora. Mas eu sei que muita gente assistiu esse vídeo aí, viu essa entrevista, E viu a forma que o camarada tratou as pessoas. Vamos lá. Opa, cadê você? Aqui, não abriu. Calma, gente, só um segundinho que a gente tá aqui ainda. Vamos lá. Vamos recolocar novamente. Deixa eu... acho que ele tá com algum mau contato. Isso deve ser praga da esquerda. Deve ser praga da esquerda. Vamos ver. Opa, foi. Acho que agora foi. Foi. Mas foi com... Aí. Vamos lá? Vamos lá. Tomara que não dê problema. Considerações, Caio, por favor.
Bom, muito generosamente eu vou dar o benefício da dúvida ao Datafolha e considerar que os números que ensejam aí a nossa discussão de hoje são fidedignos e refletem a realidade dos fatos. Afinal, é impossível ignorar os erros grosseiros dos levantamentos de intenção de voto nas eleições de 2018. E também é importante pontuar que os dois maiores institutos de pesquisa do país são ligados a grupos de comunicação que fazem oposição sistemática à presidência da República, beirando aí a tentativa cada vez mais mal sucedida de assassinato de reputação. Portanto, dado esse contexto, é plausível cogitar que os números sejam ainda mais favoráveis ao governo federal do que mostra essa pesquisa. Mas, por amor ao debate, vamos supor que o Datafolha acertou dessa vez. E eu vou pegar carona na matéria da Folha de São Paulo, que anunciou em primeira mão os resultados da pesquisa. Então, aspas para o título da matéria. A aprovação a Bolsonaro sobe e é a melhor desde o início do mandato, diz Datafolha. Aqui nós vamos parabenizar o Grupo Folha por criar uma manchete condizente com os fatos. De fato, 37% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. Eu, pessoalmente, me encaixo no segundo segmento, que reputa o governo como regular. Nós somos 27%. Esses dois extratos somam 64% dos entrevistados. Assim, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, a gente pode inferir que 2/3 da população vem com bons olhos o governo, ou pelo menos não vem com maus olhos. E essa afirmação é corroborada pela queda expressiva na rejeição do governo, que chegou a marcar 44 pontos e agora retraiu para 34%, o outro terço da população. Essa é a realidade estatística proposta pelo Datafolha. Mas para cada fato, há as narrativas correspondentes. E a julgar pelo estado do jornalismo nacional, fatos e narrativas eles costumam vir condensadas para o grande público na mesma notícia. E aqui não podia ser diferente. Vejam no subtítulo da matéria da Folha, a qual eu já me referi. Aspas. Rejeição de presidente cai 10 pontos desde junho, quando prisão de Queiroz o fez submergir enquanto o auxílio emergencial era pago. Essa é a síntese da narrativa que a imprensa militante, a elite política e os interessados de plantão vão tentar emplacar. Então prepare-se, espectador, para os seguintes tópicos que serão martelados na sua cabeça ad nauseam, à exaustão. Primeiro ponto, a rejeição ao presidente diminuiu porque o Bolsonaro parou de dar declarações polêmicas, já que ele está acuado pelo caso Queiroz. Um processo que não atinge o cargo da presidência da República, que goza de imunidade penal temporária, que não implica o presidente pessoalmente e cujo episódio mais problemático são pagamentos aí à sua esposa diferidos ao longo de 8 anos, na monta de R$ 750 mensais. Num país castigado por mensalão, por petrolão e agora pelo covidão, será que o caso Queiroz é um cala-boca político? Fora que, para o jornalismo de torcida, o advento de um ministro das comunicações, a inevitável melhora nas relações institucionais e até mesmo o amadurecimento pessoal do presidente estão descartados como explicações possíveis para a moderação de tom. É a síndrome da pior interpretação possível que contamina as redações pelo Brasil. Fora a ingenuidade de achar que a popularidade presidencial pode sair arranhada num conflito verborrágico com as elites da imprensa, do Congresso e do STF, instituições que, segundo o próprio Datafolha, gozam de muito menos prestígio popular que as Forças Armadas e a Presidência da República. Mas vamos tratar do segundo tópico da narrativa, que é o seguinte: a popularidade do presidente se deve ao auxílio emergencial, aquele benefício pago temporariamente a 60 milhões de brasileiros, que é considerado o maior programa de transferência de renda da história e que bancarizou dezenas de milhões de cidadãos antes excluídos da vida financeira nacional. Vamos analisar a situação. A gente está no auge de uma crise econômica e de saúde pública, mais de 100 mil mortes atribuídas à Covid-19, índices recorde de desemprego e projeção de uma queda sem precedentes no PIB. Numa situação tão adversa, que gera uma insatisfação natural da população, alguém de boa fé pode atribuir a boa avaliação do governo a uma medida assistencial? Isso é de um elitismo que chega a ser embaraçoso, porque o que está por trás dessa narrativa é dizer que a aprovação popular em massa está à venda e que o pobre brasileiro só vota com a mão no estômago. Além de ser reducionista, essa explicação ela não faz o menor sentido, porque o Bolsa Família, por exemplo, nunca foi interrompido e ainda assim o lulopetismo não conseguiu se perpetuar no poder. Ou seja, tem muito mais coisa, há muito mais entre o céu e a terra, Dr. Bruno, orientando a formação da convicção política da população brasileira, incluindo o povo mais vulnerável.
Mas tem gente que ignora o quanto pode, que esse é o primeiro governo federal das últimas décadas sem um escândalo de corrupção, e a gente já está avançando aí no 4º semestre de gestão. Um governo que paulatinamente entrega obras de muito impacto social e de infraestrutura nos rincões do Brasil. O governo de um presidente que, pro bem e pro mal, se comporta da mesmíssima forma desde a eleição, qualquer que seja a situação. Então, concluindo, todo esse capital político do presidente foi diagnosticado agora, tardiamente, pelo Datafolha. Ele não se deve a questões pontuais e isoladas. Na verdade, a explicação mais plausível é de natureza psicológica. O presidente está colhendo os frutos da vitimização. O que a população percebe é que o presidente tem sido, ao longo de meses a fio, vilanizado, tem sido atacado por uma imprensa cada vez menos imparcial e por uma elite política ambiciosa e hipócrita que conseguiu a proeza de transformar um dos homens mais poderosos do Brasil numa vítima injustiçada. Cadê o malvadão que ia acabar com o Bolsa Família, esquecer o Nordeste e abandonar os mais pobres? Cadê o autoritarismo, o fascismo e a perseguição às minorias? Cadê o miliciano corrupto? O tempo passa e essas acusações permanecem sem provas e os fatos têm desmentido as narrativas. Gradualmente, a população vai detectar esse padrão. Portanto, respondendo à pergunta do debate, Bolsonaro acertou o rumo do governo? Eu, pessoalmente, não sei, ainda é muito cedo para falar isso. Mas a oposição está fazendo um excelente trabalho por ele e para ele. Quando ele diz que a oposição está fazendo um excelente trabalho para ele e por ele, é que quanto mais a oposição ataca o presidente, tenta mostrar um presidente malvado, como ele falou, autoritário, tal, mas os fatos mostram o contrário. E é justamente aí que se perde a narrativa, né, da esquerda. Porque eles tentam mostrar um presidente, mas o presidente que todo mundo vê é outro. Porque a narrativa é criada pela esquerda, mas os fatos falam pelo presidente. O pessoal fala do auxílio emergencial. Pô, Bolsonaro acabou de entregar aquela obra no Ceará. Uma obra que, segundo a esquerda, estava 95% concluída. Só esqueceram de dizer que ela estava pelo menos 40% destruída, né? Porque o PT, tudo que o PT faz é assim, faz e deixa lá e o tempo vai comendo, né? O Bolsonaro teve que refazer praticamente 40% da obra. Então não foi só 5% que faltava, né? Acabou de entregar obras ali no Pará, obras no Piauí. Quer dizer, 41 obras de infraestrutura no Brasil inteiro. E, gente, pelo amor de Deus, cara. Cadê, né? O Bolsonaro ia desprezar o Nordeste. Ó, o cara, meu irmão, fazendo obras no Nordeste. O meu estado aqui é a prova disso. A dessalinização, 180 estações aqui no meu estado. Então, cara, o Nordeste acho que nunca foi tão visto e tão alcançado por um presidente como nós estamos vendo agora. Porque antes o Nordeste, o único projeto que vinha para o Nordeste era o Bolsa Família. Agora vem ações que mudam a vida do cidadão, mas mudam de fato, né? Sem deixar ele preso a um político qualquer. Canal Brasil Notícias. Gente, fui. Caio Coppola é o cara, mano.